Cadê? Tá. Muito bem. Então, a última coisa que eu falei na aula passada foi essa proposição de teoremas de abertos e fechados, né? Só para retomar um pouquinho, se eu tiver dois abertos, a intersecção de dois abertos finita é um aberto, mas a infinita não, né? Então aqui eu coloquei a observação, se eu pegar esse intervalinho, ou esse conjunto de intervalos, menos 1 sobre n a 1 sobre n, e fizer a intersecção enumerável desses intervalos, de 1 até infinito, note que essa intersecção só contém o elemento zero, que é um fechado, porque é um ponto isolado. Tá? E, além disso, a segunda proposição, ou a segunda parte do teorema, diz respeito a fechados. Né? A união de fechados só é um fechado para uniões finitas, mas intersecções vale em geral. Né? Então, fechados, a intersecção infinita ou não, ou finita ou infinita, de fechados é um fechado. Tá? E aqui eu dou os dois exemplos dos casos que não dão certo. Tá? Isso eu falei na aula passada. Então, a gente já sabe o que é um fechado. Eu não lembro se eu comentei o que é um limitado. Eu comentei? Alguém me ajuda aí? Creio que sim, né? Tá. Então, ainda bem. Ainda bem, porque então um conjunto... Eu vou definir aqui, via um teorema, o que é um conjunto compacto. Tá? Porque lá na frente eu vou citar um teorema que chama-se teorema de Weierstrass, que diz que todo conjunto compacto, quando você tem uma função definida nesse conjunto compacto, que é contínua, ela necessariamente tem um máximo e um mínimo. Tá? Então é um teorema de existência de máximos e mínimos que a gente vai usar na segunda parte, um pouquinho mais para frente. Tá? Mas aqui eu preciso, então, para falar em compacto, falar o que é um compacto. E aqui eu estou abordando, ou usando uma abordagem mais pragmática. Como a gente só vai trabalhar, em geral, em espaços de dimensão finita, um compacto sem somente ser fechado e ilimitado. Tá? Isso daqui, de novo, ressaltando, só vale para espaços de dimensão finita. Tá? Então, quando a dimensão do espaço, o que é dimensão, aguardem a parte de álgebra linear. Por enquanto, todos os espaços que a gente está trabalhando são espaços de dimensão finita. E eu acho que a intuição de vocês consegue pegar essa ideia, né? De, por exemplo, Rn, você tem n coordenadas. Se você construir um vetor para cada coordenada, você tem uma dimensão n. Tá? Essa é a ideia. Mas eu não vou entrar muito nisso ainda. O ponto é, estou chamando de conjunto compacto um conjunto que é fechado e ilimitado. Em vez de ter enunciado isso como um teorema, podia ter enunciado isso como definição para os nossos espaços. Tá? Enunciei como teorema só para dar um nome aos bois, né? Heine e Borel, que generalizaram este teorema. Tá? Lembrando, aqui eu faço o adendo, né? Lembrando que um conjunto X na reta é limitado se existe um epsilon positivo, tal que este conjunto, menos epsilon, está inteiro contido em X, tá? Isso é um conjunto compacto. Ou seja, se você faz um intervalo em torno do centro, na origem do sistema de coordenadas, com largura epsilon, né? E você conseguir incluir dentro desse intervalo o X, está tudo certo, ele é limitado. Então, quais são os conjuntos limitados? São conjuntos do tipo intervalares. Né? Então, se eu tenho a reta aqui, que essa definição está me dizendo se eu tenho a reta aqui, né? Imagina que eu tenho um conjunto, a origem está aqui, tá? E o conjunto X está aqui. Esse é o conjunto X. O que diz lá a minha definição? Diz que se eu conseguir, em torno da origem, criar um intervalo de menos epsilon a mais epsilon que contém esse cara, esse conjunto é limitado. Bom, é simplesmente tá aqui, ó. Vou escolher um epsilon bem grande. Pronto. Claramente, eu só peguei a parte positiva, mas claramente o intervalo menos epsilon contém o x. Opa, contém o x.
Tudo bem? Isso daqui pode ser generalizado para espaços do tipo Rn. E para fazer essas generalizações para Rn, eu preciso generalizar essa ideia intervalar para uma ideia mais espacial. Pensa no R2, né? O que é um conjunto limitado no R2? Aqui é R, né? Se eu tiver R2, então tenho aqui, sei lá, o plano x e y, né? E eu tenho um conjunto aqui, né? Que eu vou fazer propositalmente ele ser limitado. Tá aqui, ó. Esse é o conjunto x. Tá? Por que ele é limitado? Da mesma maneira que eu criei um intervalo aqui que continha esse conjunto, aqui eu tenho que estender essa noção de intervalo para outra coisa, né? Qual que vai ser a noção que eu vou usar? De alguma maneira, alguma métrica ou alguma bola, né? Bola no sentido de, em torno da origem, eu vou criar uma bola aberta. Imagina que tem uma circunferência aqui, sei lá. Não precisa ser circunferência, mas em geral a gente usa circunferência. Que contém esse x. Essa que eu criei claramente não contém. Mas eu posso escolher uma tão grande quanto eu queira, né? Então, sei lá, alguma coisa assim. Suponho... Ih, rapaz, ficou feio isso aqui. Suponho que isso daqui seja um quarto de circunferência que tenha raio epsilon. Aqui, ó, tem raio epsilon. Tá? Então, como eu estendo esta noção aqui da reta para o R2, é o que eu quero comentar rapidamente na aula de hoje, nesse finalzinho da parte de topologia. Mas tudo bem, a ideia? Então, estou chamando de conjunto limitado conjuntos desse tipo, que eu consigo englobar, que estão numa região limitada ou do plano, ou da reta, ou de qualquer espaço que vocês estejam trabalhando. Para usar essa definição aí de epsilon, professor, usar a equação da circunferência, com epsilon sendo o raio? Como é que Então, seria no isso? caso do R2, o que eu vou criar? Eu vou criar o conceito. O que é esse epsilon aqui na reta, né? O que é esse mais ou menos epsilon? Eu posso escrever isso como se fosse em torno do zero, né? Note que o módulo de epsilon aqui, módulo de epsilon não. Pensa nos pontos de x que distam menos que epsilon, menos ou igual que epsilon. São todos esses caras do intervalo, certo? Então, é todo mundo aqui e vale para o outro lado também, né? Óbvio. Mas aqui eu estou focando pelo menos na parte visual aqui, né? Então, como é que eu estendo esta noção, principalmente esta noção aqui de métrica? Porque no fim das contas, isso aqui é uma métrica, é uma noção de distância com relação ao ponto zero, né? Por quê? Porque eu posso escrever isso aqui também, ó, x menos zero, menor ou igual que epsilon. Por um acaso eu escolhi a origem, mas não precisava ser origem, né? Pensa, por exemplo, aqui eu vou dar um outro exemplo, né? Pensa na reta e aqui o ponto P. O que seria a noção de x menos p menor ou igual que epsilon, que eu falei em algumas aulas passadas? É um menos epsilon mais epsilon em torno do ponto P, certo? Que dá exatamente esse intervalinho. Então, isso daqui está me dando uma noção de pontos que distam no máximo epsilon em torno desse ponto P. Tá? Então, isso daqui, de certa maneira, está me dando uma noção de distância. Tudo bem, Edu? Sim, eu tinha pegado a ideia da reta do R1, mas do R2 é que eu queria, tipo, tentar Sim, sim. imaginar como é que a gente definiria, sabe, o epsilon. Sim, então aqui, usando a mesma ideia, né? Aqui eu tenho a noção de distância dado por este meu adendo que eu falei nas últimas aulas, né? Como é que a gente, acho que a sua dúvida é como é que a gente estende isso para o R2? Para ficar mais simples, e depois a gente estende para o RN, que é a extrapolação do R2 para o RN é super simples, né? Bom, o que é uma noção de distância aqui que eu criei em aulas passadas com relação ao plano? Como é que a gente define distância? Por exemplo, a distância desse ponto a esse ponto aqui. Como é que eu tinha feito com vocês? Lembram disso? Tan, tan, tan. Lá da projeção, né, ortogonal? Mais simples. Como é que define distância, pessoal? Era a raiz do quadrado da Isso. diferença, né? Isso, que vem da onde no fim das contas? De Pitágoras. Isso, Pitágoras, né? Tem um triângulo aqui, ó, define distância do jeito mais pragmático possível. Imagina que é esse ponto para esse. Tem um triângulo aqui, ó, dado pelas diferenças das coordenadas.
Tá? Então, eu vou definir distância entre dois pontos. Vou falar entre o ponto X e o ponto P. Tá? Isso aqui, vou definir pela métrica da norma, só para ficar bonitinho, que é X menos P. Só para ficar com a mesma notação, tá vendo? Né? É a norma do vetor X menos P, que por definição é exatamente o que a Ana falou aí. É a diferença, é o quadrado da diferença das coordenadas. Né? Então, x1 menos p1 ao quadrado mais x2 menos p2 ao quadrado. Edu, você consegue ver por que eu desenhei uma circunferência agora? Ou não ainda? É que é a equação da circunferência, né? Isso, se eu pegar, em vez da Exato. distância, a distância ao quadrado, isso aqui fica exatamente uma equação de circunferência, né? P1. Uhum. Verdade. Fica isso aqui centrada no ponto P. Né? Então, é daí Todos os que... pontos da circunferência são equidistantes também da origem, né? Isso. Da origem não, né? Eu estou centrando agora nesse ponto P1 e P2 aqui, né? Nas coordenadas do ponto P. Tudo bem, nesse exemplo aqui eu fiz na origem. Eu assumi P igual a 0. Mas tudo bem essa ideia? Então, tudo isso eu estou estendendo a partir da noção de distância entre pontos. Tá? E é isso que eu quero generalizar um pouquinho a partir desse exemplo na aula de hoje. Tá? Então, fiquem com isso na cabeça e eu vou mostrar algumas definições para vocês a partir deste exemplo pictório. Como é que vai ser em R3? Mesma coisa, né? Eu só vou adicionar mais termos aqui com a diferença quadrática das coordenadas. Tá? De maneira geral, né, ou generalizando, então como é que eu vou definir? E aqui é uma introdução de uma página e meia de espaços métricos, tá? Tem livros e livros de espaços métricos. O livro que eu mais gosto de espaço métrico, e como a própria palavra diz, espaços métricos é espaços que assumem uma métrica. Em geral, as métricas que a gente assume são métricas de distância dadas por normas, tá? Mas isso daqui é só um glimpse, e o livro mais famoso de espaços métricos e o que eu mais gosto é o do Elon. Tá? O Elon tem um livro também de espaços métricos. Definição, o que é uma bola aberta? Uma bola aberta são todos os pontos do espaço que você está considerando, x pertencente a x. Aqui no nosso exemplo, era R2, tá? Então são todos os pontos do R2, por exemplo, tal que eu defino a distância desse ponto até um ponto de referência, x0, e essa distância tem que ser menor que r. Tá? No nosso caso, se a gente assumir para a distância essa fórmula aqui, de distância euclidiana, usando a norma da diferença de dois pontos, eu tenho exatamente o que a gente discutiu, essa circunferência aqui, ou circunferências em torno de um ponto. Tá? O que seria uma bola aberta, então, no R2? Né? Então, usando essa definição que está aí no PDF, deixa eu fazer um outro desenho aqui, só para ficar bem claro que é uma bola aberta. Então, tem aqui o ponto P, cujas coordenadas é P1 e P2, X e Y. O que seria uma bola aberta em torno desse ponto? Uma bola aberta são um conjunto dos pontos. Aqui eu chamei de X, né? Peraí, deixa eu chamar esse cara de X0. E X0 tem as coordenadas P1 e P2. Pronto, consertei o meu desenho aqui, tá? O que seria uma bola aberta em torno desse X0? São todos os pontos. Aqui eu tenho um truquezinho, peraí, para fazer no Smooth Draw. Olha que truquezinho que eu aprendi ao longo do tempo. Fazer circunferências aqui. Pronto, tá aqui. São todos os pontos que estão nessa bola azul, exceto, como é uma bola aberta, exceto a fronteira. Então, esses pontos exatamente na circunferência, na borda da circunferência, não estão na bola aberta, pela definição, porque aqui, ó, é menor estrito que R. Tá? R, quem é? R é exatamente o raio dessa circunferência aqui, ó. Tudo bem isso aqui?
Então, isso daqui é o que eu chamo de bola aberta. Eu vou escrever, usar a anotação que usualmente é usada, B de x0, R. São esses elementos em azul aí, definidos pela seguinte maneira. X pertencente, aqui no caso, R2, né? Tal que a norma de x menos x0, ou seja, todos os pontos que distam no máximo R desse x0 aqui. Aqui eu já coloquei a norma na noção de distância, mas você pode definir distância do jeito que você quiser, não necessariamente com distância euclidiana, tá? Como a gente usa mais a distância euclidiana, eu vou reescrevê-lo aqui só para ficar anotado. Alguma dúvida nisso? Beleza. Então aqui eu vou fazer x1 menos p1 mais x2 menos p2. Opa, p2. Da mesma maneira, eu posso definir uns outros conceitos, né? Aqui é só uma generalização de distância. O que uma distância precisa ter para ser considerada uma distância, né? Ou uma métrica? Primeiro, a distância de um ponto a ele mesmo, 0. É bem razoável, né? Você quer definir uma noção de distância. Se a distância de você para você mesmo não é 0, você tem distúrbios altamente psicológicos, né? Sei lá, você está definindo um negócio que não faz muito sentido, né? Distância de x e y é sempre positiva, se os dois forem distintos, tá? Então você quer definir um negócio que é positivo, tá? Ou 0. Então não faz muito sentido falar em distâncias negativas aqui, tá? A gente não está querendo definir um vetor que tem orientação, a gente está querendo definir um número só, tá? Além disso, d de xy tem que ser igual a d de yx, tanto faz se eu meço de y para x ou de x para y, tá? Aqui a gente não vai entrar em discussões filosóficas de o cara sai da Terra, vai para Marte na velocidade da luz e volta na velocidade da luz, né? Será que a distância é a mesma? Não vou entrar nessa discussão filosófica. E do ponto de vista matemático, tá? Para ser considerada uma distância. E, além disso, a desigualdade triangular, tá? Isso daqui, d de x, você pega dois pontos, x e z. Se você pegar um ponto intermediário, se você fizer duas distâncias, d de xy e yz, a soma dessas duas distâncias tem que ser necessariamente maior ou igual do que d de xz. Tá? Esse aqui é o que a gente chama normalmente de desigualdade triangular. Tá? E um espaço é chamado de métrico se você tem essa distância definida num conjunto X. E aí o parzinho é chamado de espaço métrico. Isso aqui é só curiosidade. Em geral, a métrica que a Ampeg usa é a métrica euclidiana. Na lista de vocês, tem uns conjuntos que são definidos assim, né? Você tem um ponto, e aí você faz isso aqui, ó. Módulo de X, por exemplo. Pega um ponto P, que é definido por XY no plano. Aí você tem norma de X mais norma de Y, módulo da coordenada x mais módulo da coordenada y menor que 1. Lembram disso? Tem uns exemplos assim na lista de vocês. Se vocês pegarem geometricamente, o que é isso? Isso aqui é um negócio assim, né? Um losango. Vocês devem ter desenhado isso, né? E o Vitinho vai falar com mais calma isso amanhã. Mas é um negócio mais ou menos assim, tá? Opa, perdão. Tá meio feio esse lado de cá. Deixa eu fazer mais bonitinho. Tá aqui. É mais ou menos assim, onde aqui são as retas que são definidas por isso aqui. Prazer. Essa daqui também pode ser considerada uma noção de métrica. Tá? Você pode definir uma noção de distância entre dois pontos. Aqui eu vou usar outras letras que não x e y. Deixa eu mudar esse x e y aqui, porque eu quero que seja coordenado aqui. Tá. Ixi, tá muito grande isso aqui, peraí. Deixa eu colocar x1 e x2 aqui, tá? Só para não... Porque eu vou usar x e y para ponto. x1 e x2. Tá? Essa noção aqui, de novo, são esses pontos aqui, né? Na meio, inclusive, tá? Inclusive
aqui no meio. Então, eu posso definir uma métrica, uma distância, entre os pontos x e y, e aqui são pontos e não mais coordenadas, tá? Que posso definir assim, ó, x1 menos y1 mais x2 menos y2. Isso daqui também atende todos esses axiomas aqui, tá? E aí, o conceito de bola, o Kiko fica, para quem assistia Chaves, o Kiko ficaria extremamente feliz com este conceito de bola, tá? Porque a bola aqui, usando a métrica euclidiana, é uma circunferência. Mas a bola, usando essa métrica aqui, que a gente tem o costume de chamar de taxicab. Ah, não, essa não é o taxicab. Essa daqui é a norma, sei lá, soma dos módulos. Ela é uma bola quadrada. E aí o Kiko ficaria bastante feliz. Eu já vi vários memes desse, do Kiko fazendo assim, né? Aquele meme do Drake fazendo assim, né? Isso não. E aquele outro assim, né? É o Kiko fazendo assim para essa norma euclidiana e fazendo assim para a norma da soma dos módulos. Tá, brincadeiras à parte, por que isso daqui vira uma bola quadrada? Exatamente, porque se eu escolher aqui em torno da origem, essa daqui é a noção da distância dos pontos. O máximo da distância tem que distar 1. E são esses caras aqui, são esses caras do losango. Que dá um losango, né? É um quadrado invertido, né? Aí. E é por isso que a bola é quadrada nessa segunda noção de distância. Tá? Se vocês pegarem o livro do Kreisig, o capítulo 1, ele discute essa noção de métrica, distância, e ele faz bolas. E a outra, tem uma outra distância, que eu posso definir uma distância também assim, ó. XY como o máximo, escolhendo as coordenadas, rodando nas coordenadas de 1 a 2, né? Entre os módulos das coordenadas, né? x1 menos y1 e x2 menos y2. Isso daqui também é uma noção de distância, tá? E se você, por exemplo, fizer y1 e y2 iguais a 0, para fazer para ter uma noção de distância aqui no meio, né? Em torno desse ponto, seria um troço assim, né? Seria esse cara aqui, um quadrado que passa, que engloba esse cara aqui, tá? Então essa noção de verde, de distância, é dado aqui, inclusive os pontos aqui de dentro, se eu pegar menor ou igual que 1. Né? Tudo bem? Eu sei que não é tão natural essas duas outras noções de distância, tá? E a gente não vai usar elas em nenhum momento do curso. Eu, em geral, todos os resultados que eu vou fazer, eu consigo fazer com a noção de distância usual euclidiana. Isso daqui é só mais curiosidade para vocês. E por que a gente não usa muito as outras? Teorema. Tem um teorema lá em análise que diz que todas essas três noções de distância, elas são equivalentes. Se um limite de uma função converge usando uma noção de distância, converge usando essa, ou qualquer uma das noções de distância. Por quê? Porque os espaços são de dimensão finita. A mágica aqui é que a gente está trabalhando com espaços de dimensão finita, e aí tanto faz a métrica que a gente escolhe. Todas elas são equivalentes entre si, no sentido que é definido lá em análise. Tá? É o máximo de curiosidade que eu vou dar para vocês. Quem se interessar bastante por isso, pode me mandar um e-mail, eu posso passar algumas referências a respeito de métrica. Mas a referência a mais clássica aí desse tema é o livro do Elon de espaços métricos. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida disso aqui? Então, de novo, a gente vai trabalhar com essa aqui, tá? A bola aberta usando a distância euclidiana. Bola fechada, eu vou usar a mesma anotação do Elon. Em vez de B é D. Tá? Então, seria disco, tá? D de disco. Então, a bola fechada em torno do ponto x0 com distância R, são todos os pontos dentro do seu conjunto, tal que a distância entre esse ponto x e o centro da bola, x0, é menor ou igual do que R. Tá? E a esfera, em geral, a gente usa
para o que a gente usualmente, ou no sentido aí mais, sei lá, mais informal, a gente chama de casca esférica ou casca da laranja, né? A borda, a fronteira desse conjunto aqui, eu posso definir a esfera como sendo os pontos que exatamente distam R com relação ao centro. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se tivermos... e aqui é a observação que eu já fiz, né? Se a gente tiver um espaço com norma, sempre podemos ter um espaço métrico definindo a métrica por norma de x menos y. Tá? E aqui são uma proposição bem legal, bem interessante, né? Que se D advém de uma norma, né? Valem essas duas noções ou dois conceitos de distância, né? Se você o que é esse primeiro ponto aqui? X mais A. Se você calcular a distância de um x mais A com y mais A, essa noção de distância é a mesma do que a distância só de se pegar x e y. O que está me dizendo? Que a noção de distância não muda por translações. Né? Translações no sentido, se eu somar todo mundo com A, a distância se mantém. Eu não tenho uma dilatação ou uma contração do espaço. Tá? A distância se mantém por translações se isso advém de uma norma. Além disso, ela também mantém a medida. Se eu multiplico todo mundo pelo mesmo fator, a métrica também é multiplicada pelo mesmo fator. Tá? Bem intuitivo, né? Aqui é meio que se eu expandir o espaço por esse fator alfa, a distância também se expande por esse fator alfa. Tá? É mais ou menos por aí. Eu acho o primeiro é mais bonitinho, né? O primeiro diz respeito a translações aí dentro do nosso espaço. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou meio... Putz, professor, isso aqui ficou meio encacucado na minha cabeça, tudo bem? Eu sei que esses conceitos de topologia são um pouco mais complicados e por isso que eu faço bem devagarzinho e o mínimo necessário para a gente conseguir definir as coisas bonitinhas para Ampec. Tá? Imagino que no primeiro curso de análise que vocês tiverem, no ano que vem, aí sim vocês verão isso com um pouco mais de calma. Não tão calmo, porque é um curso meio pauleira, mas vamos ver. Principalmente quem for para o EPGE tem 2 matérias de matemática. Então é um pouco mais... Dá para ver com um pouquinho mais de calma. Tudo bem? Ô, professor, Fala. não sei se você mencionou, mas a bibliografia que você usou para fazer o começo dessa aula, que vai lá desde corpo, qual que é a bibliografia mesmo que você usou? Eu estou usando o Elon. Mas não é o mesmo Elon que você tinha usado antes, né? Ou é o mesmo? Não, é esse o verdinho. O que eu tenho que é verdinho, o que vocês têm é roxinho. É esse aqui. Ó. Ah, tá, beleza. Cursos de análise, tá? Qual que é o capítulo mesmo? Deixa eu ver. Eu acho... É uma miscelânea de capítulos, mas deixa eu ver certinho. Já que eu tô com ele em mãos. É o capítulo 5. Tá, beleza. Tá? Conjuntos abertos, conjuntos fechados, ponto de acumulação, conjunto... Ele até faz coisa a mais no capítulo 5, tá? Uhum. Que ele faz conjuntos compactos também. E capítulo 3 também, que ele fala de corpo. O começo é capítulo 3 e o final é capítulo 5, tá? Tá, perfeito. Ótimo. Obrigada. O que eu pulei aqui, se você pegar os 5 primeiros capítulos do Elon e for ler, eu pulei algumas coisas, as coisas mais técnicas eu pulei, tá? E pulei o capítulo 4 como um todo, porque o capítulo 4 é de sequências. E sequências a gente vai ver depois de álgebra linear. Então tem uma parte do curso, umas 10 aulas só de sequências e séries. E aí eu vou usar outra referência, porque aqui é um resumão. Normalmente livros de análise, eles fazem um resumão de sequências e séries só para o que eles vão usar ao longo do livro. E a gente quer aprender um pouco mais a fundo esse tema, não só usar ele num contexto determinado. Tudo bem? Beleza. Belezinha. Bom, vamos lá. Então, finalmente, o que eu quero entrar na aula de hoje mesmo,
que é limites, tá? Aqui ficou um pouco ruim essa escaneada, mas eu vou tentando escrever no bloquinho conforme for necessário, tá? E a noção de limite que, em geral, se dá em cálculo, tá? E aqui eu paro e faço uma pausa dramática, porque eu sei que, pelo menos aqui no INSPER, em cálculo 1, eu sei que não é tão enfatizado se é que é apresentado esse conceito de definição do limite desse jeito aqui, né? Então, o pessoal que fez aí cálculo 1, eu sei que cálculo 2 eu não apresentei, eu desisti de apresentar essa definição de cálculo 2. Primeiro semestre que eu dei, eu apresentei, acho que era muito infrutífero, ninguém aprendia nada, e eu simplesmente fechei os olhos e falei, então vou fazer limite calculando as coisas, tá? Pessoal que é do INSPER aí, tudo bem essa definição? Já viram essas definições de epsilon e delta para limite? Em cálculo 1 a gente não viu, não. Eu vi só em análise mesmo. Em análise, tá. Tem uma galera que fez análise com o Zé. Aí o Zé facilitou minha vida, olha só que beleza, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou apresentar aqui e eu gosto de sempre passar a intuição que esses épsilons e deltas estão passando, que é muito similar àquela intuição que eu dei quando eu defini a distância entre mais epsilon e menos epsilon, tá? Então vamos ler primeiro a definição nua e crua e vamos ver o que a gente tira de intuição desse troço, né? Então primeiro, voltamos para um contexto de funções. Funções, agora a gente está considerando, então, nosso novo contexto aqui. Então, verde não, embora eu goste, vamos fazer de preto aqui. Seja f um domínio contido na reta para R, tá? Uma função. Então, a gente volta para o nosso contexto de funções. E P é um ponto de acumulação, né? Lembra o que é um ponto de acumulação? É um ponto que, informalmente falando, é um ponto que tem muitos pontos do próprio conjunto, do conjunto domínio, próximo dele, tá? Exceto ele, tá? Ele não é um ponto isolado. Detalhe, o ponto de acumulação não precisa estar no conjunto. Então, eu posso calcular, por essa noção, por essa definição de limite, eu posso calcular limites para pontos que não estão no domínio, contanto que ele seja um ponto de acumulação. Eu vou comentar isso rapidamente daqui a pouco, tá? Mas, fala. Tá vindo de brinde nessa definição que a F é contínua ou não? Não falei em continuidade ainda. Cuidado. É óbvio que eu vou relacionar continuidade com isso aqui. Mas não, para ser contínua eu vou trocar. A única diferença dessa definição para continuidade é esse L aqui. Tá, eu vou trocar, eu vou escrever a mesma coisa, só que no lugar de L eu vou colocar F de P. Só isso. Tudo bem? Deixei um pouco mais claro a sua dúvida? Beleza. Mas eu vou chegar lá. Então, disse que F tem limite L em P, ou seja, no ponto de acumulação, se para todo o epsilon positivo eu conseguir ou existir um delta, tal que para todo x pertencente ao domínio, em torno desse cara, né? Ou seja, pega x menos p, que distam no máximo delta, né? Então, posso interpretar isso daqui, ó, posso reescrever dessa maneira para a reta, né? Então, posso escrever, ó, x pertencente a p menos delta, p mais delta. É a mesma coisa do que está escrito aqui, tá? Se isso implicar que também posso escrever assim, ó, L pertence a... Opa, peraí, f de x, perdão. F de x pertence a L menos epsilon, L mais epsilon. Acho que desse jeito é, inclusive, até mais intuitivo, tá? Então, para todo o epsilon, existe delta positivo, tal que vale isso aqui. Isso aqui é a definição de limite, tá? Escrito no Mathematiquês. O que isso está me dizendo? E essa parte que me interessa, tá?
para cada epsilon, e aqui a gente, em geral, está pensando em epsilons pequenos, tá? Eu vou te dar uma margem de erro na imagem. Você tem que ser hábil o suficiente de achar no domínio uma margem de erro parecida ou equivalente, tal que sempre que eu escolher pontos dentro dessa margem de erro no domínio e calcular a função, a imagem vai estar dentro da margem de erro que eu te dei. Então vamos ver um exemplo. Exemplo gráfico, tá mesmo? De uma coisa que funciona e uma coisa que não funciona num determinado ponto. Então eu vou pegar aqui um ponto P, tá? Aqui é x, aqui é f de x. Vou fazer um gráfico de uma função da minha cabeça. Tá? Por um acaso escolhi um gráfico que eu sei que vai dar certo. Aqui. Quem é o candidato a L? Bom, nesse caso que a função é, já que vocês estão usando essa palavra, a função é contínua, nesse caso esse aqui é o candidato a L. Tá? O próprio valor da função no ponto. Bom, e o que a definição me diz? Ah, vou te dar um epsilon agora. Tá aqui, um epsilon. Te dei um epsilon. Vou exagerar aqui só para conseguir desenhar. Esse aqui é o epsilon. Para mais e para menos. Bem, então aqui seria L mais epsilon. Aqui seria L menos epsilon. Você tem que ser hábil o suficiente de achar um intervalo aqui no domínio, tal que para todos os pontos nesse intervalo, e quando eu calcular a função, vai cair nessa banda, nessa margem de erro aqui que eu te dei em termos da imagem. Bom, aqui é até mais fácil, né? Os dois candidatos são este cara aqui e este cara aqui. Eu vou exagerar, tá? Eu não preciso fazer bonitinho aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Exagerei. Peguei um P menos delta e um P mais delta. Nota que eu fui hábil o suficiente, dada a margem de erro que você me deu, de, ó, se eu calcular todos os pontos desse intervalo aqui, ó, a função para todos esses pontos, calcula. Vem aqui, ó, dá exatamente, rebate aqui na função, dá exatamente todos esses pontos que eu vou marcar de verde aqui. Certo? Nota que todos esses pontos estão na minha margem de erro, de mais epsilon menos epsilon em torno de L. Ou seja, por essa definição, eu estou conseguindo mostrar que o limite dessa função é L. Tudo bem? Alguma dúvida quanto à intuição disso? Eu vou mostrar o caso que não dá certo. O caso que vai dar ruim. Ó, então aqui deu ok, aqui não. Qual que é o caso que não dá certo? Ou o caso que usualmente a gente... Quando que a gente sabe que não tem limite, pessoal? Como vocês já viram cálculo, eu posso intuir isso com vocês. Quando que uma função não tem limite? Fala um exemplo aí, pessoal. Quando acontece o que com a função? E aí? O que tem que acontecer aqui? Ninguém tem uma ideia? Uma intuição quanto a isso? Quando ela tem um salto, uma quebra. Isso. Por exemplo, quando ela tem uma quebra. Então, eu vou fazer aqui uma função. Ela vem até aqui por aqui. Né? Aqui eu vou deixar a bola aberta. Aqui, daqui para frente, ela surge aqui. Como se ela tivesse um salto quântico. Né? Puf! Imagina que isso seja uma trajetória de uma partícula. Ela está andando aqui. Puf! Lá pelas tantas, ela faz assim. Ó, que doideira, né? Enfim. Essa aqui não vai dar certo. Por quê? Vamos suponha por absurdo que este daqui seja o meu limite. Esse aqui é o cara que eu vou chamar de... Não, deixa eu usar as mesmas cores. Vou usar o azulzinho aqui. Esse aqui é o candidato a L. Tá? Se eu te der uma margem de erro muito pequenininha, que vai ser essa aqui, por exemplo. Tá? Aqui é L mais epsilon. Aqui é L menos epsilon. Por mais hábil que eu seja, eu nunca vou conseguir achar um intervalo simétrico em torno do ponto P, por exemplo, aqui e aqui, tal que todos esses pontos aqui dentro vão estar dentro da margem de erro. Por quê? Olha o que acontece aqui, ó. Desse lado dá certo. Desse lado está dentro da margem de erro, mas do lado de lá não, ó. Do lado de cá deu ruim. Tem uma parte aqui, ó, que está bem longe, está fora da minha margem de erro.
Tá? E é por isso que neste caso aqui da esquerda, a gente diz que o limite existe, e no caso da direita, a gente diz que o limite não existe. Então aqui, notação, tá? Aqui existe o limite de x tendendo a p de f de x, e esse limite não só existe, como eu sei calcular, é igual a L. Aqui não. Aqui não existe o limite de x tendendo a p de f de x. Tá clara essa distinção básica da definição de limite? E eu tô pegando eu tô pegando no pé de vocês com relação a essa definição, porque calcular limite eu imagino que vocês saibam, tá? Calcular limite vai ser a parte fácil para gente. Vai ser a parte mais algoritmo. Cálculo 1, vocês ficam passando boa parte do cálculo calculando limites. Usa L'Hopital e faz. Pô, em micro aí vocês já estão vendo derivada parcial, vocês já sabem derivar. Então a gente vai fazer L'Hopital, mesmo sem eu apresentar formalmente L'Hopital, vocês já podem usar L'Hopital. Por quê? Porque esse curso não é um curso de mistério, não pode usar até eu apresentar. Não, não, é um curso para passar na prova. Tudo bem? Então a gente vai antecipar certas coisas que inclusive eu mesmo não dei. Tá? É o famoso matemática das ruas aqui. A gente vai usando conforme a turma inteira se adapta aos conceitos. Tá? É óbvio que eventualmente eu vou apresentar esses conceitos. Mas alguma dúvida quanto à definição de limite? Tudo bem? Essa distinção entre quando existe e quando não existe, e principalmente esse uso de deltas e épsilons. Tranquilo. Tranquilo. Tudo bem, eu acho que este é um bom momento para fazermos um intervalo com essa definição. Vou deixar inclusive em tela e em destaque para vocês ficarem vendo. Vamos fazer 10 minutinhos, a gente volta às 8h30, tá? 9 minutinhos. Eu vou só fazer um café para mim, porque eu ainda não tomei o meu café matinal. E a gente volta aqui falando a partir da definição de limite. Então, 8h30 eu volto aí, pessoal.
Voltando aqui, pessoal. Deu tempo aí? Acho que ninguém. Pessoal, tem alguém aí? Tem sim. Tamo aí, professor. Opa. Então vamos lá, deixa eu dar alguns avisos antes que eu me esqueça. Amanhã vai ser o primeiro encontro de vocês com o Vitinho. Eu tava trocando mensagem com ele aqui no Whats, tá? Eu pedi para vocês aí no grupo para adicionarem ele. Acho que já adicionaram aí. Valeu, Anderson. E além disso, deixa eu só explicar rapidinho, já que sou. Vou compartilhar minha tela. Ele criou um link para vocês das monitorias, tá? Então é esse link aqui, ó, embaixo do meu, tá? Ele até bota recadinho, ele é mais cuidadoso que eu, né? Tá aqui, sexta das 9h45 às 11h15, tá? A monitoria da matemática, eventualmente nesse horário aqui que vocês vão fazer os mini simulados, tá? Eu ainda não pensei em uma data, prometo que na quinta que vem eu falo para vocês alguma data para o primeiro mini simulado. Lembrando, mini simulado é só 20 minutos da aula do Vitinho, com 4 questões para vocês treinarem. Quem quiser, obviamente, né? Não é nada obrigatório. A não ser quem está fazendo de eletiva. E quem está fazendo de eletiva, eu quero que aí sim vocês façam para valer nota, mas o resto, quem está fazendo para treinar para Ampec é um bom treino, para vocês já irem se acostumando com o esquemão da Ampec. É um simulado menorzinho para fazer num período de tempo adequado da monitoria. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o foco das aulas do Vitinho ele faz um mix comigo, né? Ele faz mais exercício do que eu, ou seja, praticamente as aulas dele são de exercício, mas ele também, de vez em quando, ele consegue trazer um outro colega para vir falar alguma coisa com respeito aos centros, ou alguma coisa desse tipo. Ano passado eu acho que ele conseguia mais, eu não sei se esse ano ele ainda tem contato com o pessoal que está fazendo mestrado. E aí vinha alguém, falava um pouquinho, o EPG é assim, ou a PUC-Rio é assim, né? Vocês ainda não tiveram as apresentações dos centros, né? Eu imagino que mais para o meio do ano vai começar isso, tá? Normalmente a Ju, que é a coordenadora, e antes era a professora de macro, né, do ano passado, agora está a Ana, mas ela trazia e encaixava os coordenadores para falar aí durante as aulas com vocês. Acho que vai continuar acontecendo isso eventualmente, tá? Tudo bem, se bem que online é mais fácil você encaixar em qualquer outro horário que não seja de aula. Vamos encaixar, sei lá, 2 da tarde, sei lá. Tudo bem, alguma dúvida, burocracia? Ou tá tranquilo? Acho que tranquilo. Então vamos lá, voltando aqui para a parte que me interessa mesmo. Definição de limite. Eu apresentei essa definição mais formal só por motivos de completude. Tá? A gente não vai usar ela de maneira a provar coisas. Tá? E livros mais de análise usam, mas a gente não vai fazer isso, não é o nosso foco. Nosso foco é cálculo de limites, tá? Que é exatamente o que cai mais na Ampec. Tá? Nota que aqui eu apresentei a anotação, exatamente o que está lá no bloquinho de notas, tá? Só que de um outro jeito. Só faz sentido se o P for de fato um ponto de acumulação. Tá? Exemplos, e aqui eu acho que são os únicos exemplos que eu uso a definição para mostrar para vocês que a definição dá certo, né? Então, por exemplo, se eu pegar x ao quadrado e você me der um epsilon qualquer, eu posso achar um delta, que é uma função de epsilon, de tal maneira que sempre que eu escolher esse delta adequadamente, a função vai estar, quando eu calcular, dentro dos epsilons lá. Né? Então, como é que a gente acha esse delta? Bom, vamos impor que x menos p, a distância de um ponto qualquer p, aqui eu estou supondo que p é um ponto de acumulação, é menor do que esse delta. E isso vai implicar que x ao quadrado menos p ao quadrado, que é a diferença da imagem de x com relação ao que eu quero chamar de limite, porque a gente sabe que o limite dessa função é p ao quadrado, intuitivamente,
o módulo disso tem que ser menor que epsilon. Tá? E aí eu vou, para achar esse delta, eu vou fazer manipulações nessa expressão aqui para achar o delta correspondente em função de epsilon. Tá? Nota que x ao quadrado menos p ao quadrado, dentro do módulo, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. X menos p, x mais p, tudo isso no módulo. Tá? Módulo de duas coisas é a mesma coisa do que as duas coisas, a multiplicação das duas coisas do módulo. Tá? Então fica módulo de x menos p, módulo de x mais p. Nota que esse cara aqui é exatamente o cara que eu vou limitar por delta. Né? Ou seja, eu posso reescrever tudo isso como multiplicação desses dois módulos. E aí, se eu escolher, e essa é a parte que parece ser meio arbitrária, mas se eu escolher o delta como sendo o mínimo entre 1 e esse cara aqui é o importante, é epsilon sobre 2 módulo de p mais 1, eu vou ter certeza que a minha função vai estar sempre do intervalo mais epsilon e menos epsilon. Por quê? Vamos supor que x menos p é menor do que 1. Então, este cara aqui é menor que 1, né? Ou seja, x está entre p menos 1 e p mais 1. E aí essa conta aqui, ó, x mais p, eu vou reescrever ela como sendo x menos p mais 2p. Aqui é truquezinho de análise, tá? Eu adicionei 2p só para escrever o menos p aqui e usar a desigualdade triangular. Que é o quê? Agora, isso daqui é menor, pelas propriedades de norma lá, isso aqui é menor ou igual do que x módulo de x menos p, mais 2 vezes módulo de p. Como esse cara é menor que 1, por isso que surge esse 1, então é menor estrito que 1, mais 2p. Tá? Ou ainda, dizer que x menos p... não, isso é a primeira parte. Tá? Então isso daqui dá certo. Né? E aí se eu colocar isso aqui, vocês veem que isso daqui certamente será menor do que epsilon. Tudo bem? Essa é a sacada do troço todo. Né? Vocês se convenceram disso ou não? Ou ficou muito zoado isso aqui? Fazer a pausa dramática aqui. Tan, tan, tan. Se você puder falar de novo, acho que é melhor. Tá bom. Deixa eu... É que aqui eu dei uma mega resumida, né? Deixa eu escrever aqui que eu acho que é mais fácil. Então, o nosso interesse é majorar esse cara aqui, ó. X ao quadrado menos p ao quadrado. O que eu fiz foi módulo de x menos p. Separei isso em 2, né? X mais p. Né? E aí eu afirmei que, olha, se o delta, função de epsilon, isso daqui for o mínimo entre 1 e epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p, isso daqui dá certo. Tá? O que quer dizer dar certo? Se o x menos p, o módulo disso, for menor do que esse epsilon, isso daqui vai implicar que x ao quadrado menos p ao quadrado vai ser menor do que epsilon. Né? Tá? É isso daqui que eu tenho que provar no fim das contas. Tudo bem? E para isso, eu estou fazendo essa conta aqui. Tá? É isso que está lá no bloco de notas, talvez de maneira um pouco mais desorganizada, mas deixa eu só tirar esse parênteses que tanto faz. Né? Então até aqui tudo bem, a ideia tudo bem, né? Aí agora o que a gente quer racionalizar é por que raios eu escolhi esse 1 e esse epsilon. Esse cara é mais fácil de explicar, mas por que raios esse 1, né? E aí o que eu digo é, bom, se for menor que 1, o que está acontecendo aqui? Então, caso 1. Se x menos p for menor que 1, a gente tem o quê? Eu vou seguir a conta aqui, tá? O x mais p, eu posso escrever como x menos p mais 2p, certo? Isso aí eu não fiz nada qualitativamente muito diferente. Aí eu uso a desigualdade triangular, que me diz que
Isso aqui vai ser x menos p mais 2 módulo de p. Tá? E por hipótese, como esse cara é menor que 1, isso daqui vai ser menor do que 1 mais 2 módulo de p. Tudo bem até aqui? E aí, quando eu coloco de volta isso aqui, então, portanto, o módulo de x ao quadrado menos p ao quadrado, isso daqui, que é igual a x menos p vezes x mais p, isso daqui vai ser o quê? Agora eu vou colocar esse troço aqui. Isso aqui vai ser menor do que o próprio x menos p, que é menor que 1, e esse x mais p, que é menor que isso. 1 mais 2 módulo de p. Tudo bem? Então eu cheguei à conclusão que isso daqui é igual a 1 mais 2 módulo de p. Tá? É menor que isso. Tudo bem até aqui? Mas nota que se esse cara aqui é menor que 1, isso significa, né, eu estou usando o caso 1, que 1 é menor que esse cara. Então isso daqui também significa que 1, para essa função mínimo ter escolhido 1, 1 é menor do que epsilon 1 mais 2 módulo de p. Só que isso daqui implica o quê? Que 1 mais 2 módulo de p é menor que epsilon. Então isso daqui é menor que epsilon. E por isso que dá certo. Esse é o primeiro caso. Tudo bem? Vocês entenderam esse primeiro caso? Tranquilo? Sejam sinceros aqui. Eu sei que essa parte é bem chatinha, tá? Então aqui é exemplo. Estou usando f de x igual a x quadrado e calculando o limite no ponto P. O caso 2 é mais simples, incrivelmente. Tá? O caso 2, agora eu faço o contrário. Agora eu suponho que a função mínima aqui escolha esse segundo cara aqui. Tá? Então o delta, então se x menos p é menor agora do que epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p. Tudo bem? Vocês vão ver que é bem similar, né? Ixi, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, portanto, vou escrever a mesma coisa, tá? X ao quadrado menos p ao quadrado. Pode ser escrita da mesma maneira, né? X menos p, x mais p, que é menor do que, vou usar essa parte de cá, né? Módulo de x menos p. Já vou usar essa relação aqui, né, no x mais p. Tá? Então, eu estou usando isso daqui de novo, tá? X menos p mais 2 p, módulo de p. É isso? Peraí. Deixa eu fazer com calma. Para eu mesmo não me perder. Isso aqui vai ser igual, ser menor. Não, vai ser igual, módulo de x menos p. O x mais p eu vou escrever assim, x menos p mais 2p. Agora sim. Tá? E isso daqui vai ser igual a x menos... Igual, agora é menor, perdão. Menor igual, agora eu uso desigualdade triangular aqui. X menos p, x menos p, mais 2p. Tudo bem? Espero não ter confundido muito vocês agora. E agora faz a distributiva aqui, né? Isso aqui vai ser módulo de x menos p. Este cara aqui. Nota que esse cara aqui, pelo fato, né, de a gente ter escolhido agora, no caso 2, o x menos p está sendo majorado por esse cara é o mínimo. Esse cara é menor que 1. Só para deixar bem claro isso.
Talvez eu use isso. Tá, então fica isso com isso aqui. Tá? Ou seja, isso daqui é majorado. Peraí. Cadê minha borracha? Estou ficando sem espaço aqui. Como eu estou ficando sem espaço, eu vou fazer uns resumos aqui, tá, pessoal? Isso aqui é menor. Estrito agora. Esse x menos p é menor que esse cara, então eu vou escrever ele aqui, ó, epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p. Tá? E como esse cara é menor que 1 também, eu vou colocar 1 mais 2 módulo de p. Tá? E, portanto, isso daqui dá epsilon exatamente. Então, eu tenho certeza que isso também é majorado por epsilon. Tá? Deixa eu fazer a divisória aqui só para... Agora é a pausa dramática. Vocês entenderam isso, pessoal? Tudo bem? Vou voltar. Então, no caso 1, eu acho que é mais tranquilo. No caso 2, o que eu fiz, né? Bom, agora supõe que x menos p é menor do que epsilon 1 mais 2 módulo de p. É o modo de eu garantir que isso daqui implique que o limite da função sempre, esse x ao quadrado menos p ao quadrado, dê menor que epsilon. E aí, isso daqui é só manipulação algébrica, né? Porque isso daqui pode ser escrito como módulo de x menos p, módulo de x mais p. Aí eu faço o mesmo truquezinho que eu fiz aqui em cima. X menos p mais 2p. Uso a desigualdade triangular. X menos p mais 2 módulo de p. Só que pelo fato disso daqui ser menor do que isso, eu coloco essa desigualdade. E pelo fato de, por um acaso, também ser menor que 1, aqui eu estou colocando 1. Tá? E aí corto esse cara com esse cara e dá menor que epsilon. Tudo bem isso aqui mesmo, pessoal? Então aqui eu realizei a lei do corte. Deixa eu dar um zoom out para ver se vocês pegam a ideia. Vou repetir a última vez. Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu sempre gosto de mostrar essa demonstraçãozinha, porque é uma simples, é uma função simples que a gente sabe que tem limite, né? O x ao quadrado. A gente sabe qual é o limite, p ao quadrado. E eu estou mostrando pela definição uma vez na vida. Vocês podem falar, olha, uma vez na vida eu vi esses épsilons e deltas na prática. É assim que vocês vão calcular limite daqui para frente? Não. Tá? É só para a gente mostrar um exemplo da definição. Tá? Isso daqui é feito mais... Eu acho que historicamente os matemáticos dão isso em cursos de análise, exercícios desse tipo, para funções simples, né? Em cursos de análise. Por quê? Porque eles estão interessados lá na frente, em análise funcional, em provar que alguns limites existem com essas definições de epsilon e delta para coisas mais complicadas. E os truques são qualitativamente os mesmos, né? Criar esse negócio. Da onde o cara tirou esse epsilon sobre 1 mais 2p? Porque o cara chegou aqui no fim da conta e percebeu que era o que ele precisava para cortar esses dois caras. Tá? Se ele tivesse bom, vamos pegar um caso em que isso é menor que 1. Aí eu substituo esse cara por 1, aí eu consigo cortar e dar menor que epsilon. Mas aí, então, como eu supus que isso é menor que 1, vamos supor o caso que não é, que o 1 é menor. E aí ele faz a conta e vê que bate também, né? É essa a ideia. Na verdade, na minha intuição, eu começaria fazendo a conta assim para tentar sacar quem é o delta. Tá? E uma vez que eu chegasse nessa expressão feia aqui, aí sim, opa, se eu supuser que isso daqui, eu posso cortar o delta com isso daqui, né? Por isso que dá certo. Tudo bem? Eu podia pegar um epsilon mais exagerado aqui, inclusive. É que esse aqui já faz o truque. Mas, sei lá, eu podia pegar... Se aqui fosse menor que epsilon, aqui fosse menor que epsilon, eu podia pegar epsilon ao quadrado mais 2p. Eu acho que também faz o truque, talvez. Não sei. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas essa aqui dá certo. Vamos voltar para a parte que me interessa, né? Então, toda essa conta para dizer, olha, o limite de x ao quadrado, quando x tende a p, é p ao quadrado. Tá? E isso vocês já sabiam. Tá? Exercício, vocês podem tentar fazer isso para ax mais p, por exemplo, quando x tende a um
x0 aí qualquer. Vocês já sabem que o limite vai ser ax0 mais b. Teorema. Esse teorema é legal, né? Unicidade. Se existir o limite é único. Tá? Então, se eu tenho... Como é que prova que é único? Supõe que tem 2, né? Seja limite de uma função f para x tendendo a igual a L1 e igual a L2. Então, vamos mostrar que L1 é igual a L2. Bom, isso daqui é usando as definições de limite, né? Então, para qualquer epsilon existe Δ1 e Δ2, tal que para x pertencente ao domínio dessa função, sempre que x menos a for menor que Δ1 e Δ2, o módulo de f de x menos L1 é menor que epsilon, e esse sobre 2 vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. E esse fx menos L2 é menor do que epsilon sobre 2 também. Por que eu coloquei esse sobre 2? Se a gente tomar o mínimo entre os deltas, isso vai garantir que as duas desigualdades sejam satisfeitas, né? Então, sempre que x menos a for menor que delta, ou seja, menor que os dois deltas, a gente tem que a diferença entre os limites, que a gente quer provar que isso vai a zero, o módulo de L1 menos L2, eu posso reescrever isso como L1 menos fx mais fx menos L2 e usar desigualdade triangular. Tá? Isso daqui é menor ou igual do que L1 menos fx no módulo mais L2 menos fx no módulo. Só que, por hipótese, esses dois caras, e aí que eu estou usando esse epsilon sobre 2, por hipótese, esses dois caras são menores, cada um deles, do que epsilon sobre 2. Bom, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá epsilon. Se eu só colocasse a definição nua e crua aqui, ficaria menor que epsilon, aqui no final ficaria menor que 2 epsilon, que não é suficiente para dizer pela definição do limite. Mas a gente entende que dá certo do mesmo jeito. Tudo bem? Está claro? Então, o que vocês têm que tirar desse teorema? O limite é único. Teorema do sanduíche. Este daqui eu não vou provar, tá? Esse daqui, quem quiser a demonstração disso, página 198, 199 do Elon. Se eu tenho três funções, f, g e h, e a é um ponto de acumulação, para todo cara no domínio em torno desse ponto A, não, se para todo cara, vamos supor que seja em torno desse ponto A, f de x menor ou igual que g de x menor ou igual que h de x, e além disso o limite de f e de h tendem para o mesmo lugar, tendem para o mesmo L, então a g tende para o mesmo L. Por que isso daqui chama teorema do sanduíche? Posso fazer uma exemplificação gráfica? Então, o que esse teorema me diz? O teorema me diz o seguinte, né? Tel sanduíche. Também é bastante conhecido por confronto. Então, sanduíche, confronto, por que esses nomes estão sendo usados dessa maneira, né? Imaginem que eu tenho um gráfico aqui, ó, tem x, né? Eu vou colocar gráficos de função em torno de um ponto P está aqui, ó. Essa linha divisória. Imagina que eu tenho uma função. Como é que eu coloquei as letras aqui? H. Eu tenho uma função f. E não, a f é mais embaixo. Perdão. Não, peraí. Tem uma função g. E eu tenho uma função h. F aqui. Tá? Por hipótese, eu supus que f era sempre menor do que g, que é sempre menor que h. E o limite da h e da f coincidem num determinado ponto P. Isso significa que a g também vai convergir para o mesmo limite. E a ideia visual é essa aqui. Tá? Óbvio, né? E por isso que chama sanduíche, porque a H e a F estão fazendo as fatias do sanduíche. E a G é o recheio. Né? E quando eu aperto perto do centro do sanduíche, todas elas convergem para o mesmo limite. Tudo bem? Então essa é a ideia do teorema. Ou seja, a ideia é fazer isso aqui. Ó. Sempre que eu tiver um negócio assim,
É uma desigualdade assim. E como é que a gente vai usar isso na prática? Taca o limite. Se esse limite estiver convergindo por um determinado valor L, e esse aqui está convergindo para um valor L, pelo teorema, esse cara aqui também vai para L. Tá? Essa é a ideia aqui do teorema, ou de como a gente vai usar o teorema. Tudo bem? Para quem quiser a demonstração disso um pouco mais formal, tá aqui. Ó. Tá? E para isso, vamos mostrar que seno de x sobre x é igual a 1 usando esse teorema. Tá? Aqui eu coloquei uma observação para mim mesmo. Tá? A gente vai usar, eu poderia simplesmente partir dessa desigualdade aqui. Tá? Que eu não sei se é tão intuitiva, mas eu vou construir do zero. Eu vou esquecer essa observação, vamos supor que eu não saiba disso. Vamos calcular que seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? E para isso eu vou apelar para um pouco de geometria com vocês. Né? Então, mostrar que seno de x sobre x, o limite disso, quando x vai a zero, é igual a 1. E assim, mentalmente, vocês já sabem fazer isso por L'Hopital. Tá? Vamos supor que a gente saiba a derivada de seno, que eu não vou dizer que vocês sabem, mas é cosseno. E a derivada de x é igual a 1. Né? Então, cosseno sobre 1, quando x vai a 0, cosseno vai a 1. Então, esse limite dá 1. Assim, por L'Hopital, mentalmente, a gente já sabe. Mas, vamos supor que eu não saiba L'Hopital. Então, eu vou fazer um gráfico aqui, que eu acho que vai ajudar a gente a calcular isso. Então, está aqui x. Vou fazer uma circunferência aqui, uma semicircunferência. Uma semi não, 1/4 de circunferência. Né? Tá aqui, ó. Por favor, boa vontade de vocês. Isso aqui é uma circunferência, hein? De raio 1. Aqui vai ser um outro eixo de referência que eu vou utilizar. E aqui, eu vou exagerar, tá? Só para ficar mais visual. Aqui vai ser um segmento de reta que tem esse ângulo θ aqui no meio. Tá? Θ não, eu vou chamar de x esse ângulo. Tá? E aí eu vou tirar esse x daqui. Tá? É só um eixo de números reais, cujo ângulo aqui eu estou chamando de x. Por quê? Porque eu vou escrever agora relações trigonométricas. Aqui a medida desse lado aqui, ó, vale 1. Tá? E por consequência disso, a medida deste lado aqui também vale 1. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Para quem não lembra, e deveria lembrar numa altura dessas, por isso que eu também faço essa conta, porque ela é uma mini revisão de trigonometria. Este segmento aqui, ó, estendi aqui embaixo, este segmento vale quanto, pessoal? Em termos de x, que é um ângulo. Quem que é a medida desse lado aqui da abscissa? Alguém sabe? Cosseno de x? Isso, é o cosseno. Tá? E essa medida aqui da ordenada é o seno. Tá? Então, aqui é o seno. E aqui é o cosseno de x. Tá? Eu vou usar isso daqui a pouquinho. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Agora, eu vou fazer certas figuras geométricas e comparar a área entre essas figuras geométricas. Tá? Primeiro delas, eu vou pegar este triângulo aqui, ó. Tudo bem? Então, este triângulo aqui, vou dar nome aos bois, aos pontos aqui, ó. Vou chamar o ponto O de origem. Este ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Este ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então, o triângulo OAB, vou analisar este triângulo. Qual que é a área deste triângulo? Bom, se vocês forem olhar, a área é base vezes altura dividido por 2. Base tem base 1, altura seno dividido por 2. Tudo bem? Então a gente sabe a área desse triângulo. A área da circunferência, ou desse pedaço de pizza aqui, que vai do triângulo OBA também, né? Então é o pedaço de pizza agora que eu estou considerando, tá?
O que eu quero dizer por pedaço de pizza? Inclui essa voltinha aqui roxa. Tá? A gente sabe que é maior que esse cara, por visual, né? Mas quanto que é a área desse troço? Essa é a parte que eu vou dar uma pausa aqui para vocês pensarem. Quanto que vale a área desse segmento aí que tem um ângulo de X aqui? O que tem que fazer para calcular essa área? Tan, tan, tan. Ninguém sabe a área. Seno de x vezes cosseno de x sobre 2. Nossa senhora, rapaz, de onde você tirou isso? Foi um chute isso? Você não pega basicamente x sobre 2π vezes πr ao quadrado? Isso. Que é, o que você pensou? É a proporção do ângulo que está aqui com relação ao 360. Isso aí. Então vamos fazer, é x sobre 2π, que é a proporção que este ângulo aqui tem com relação à volta inteira, vezes a área da circunferência, né? Que é πr ao quadrado é 1 nesse caso. Mas é isso aí. Quem que foi que falou aí? Foi o Rafa. Isso aí, Rafa. E aí que você corta o π com π aqui, né? Isso aqui vai dar x sobre 2. É isso aí mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida nessa conta? É uma regra de 3 com relação à área desse pedaço de pizza com relação à circunferência inteira. Tá? E por fim, vou chamar esse ponto aqui de C. Eu vou calcular a área do triângulo OCA. Quanto que vale essa área, pessoal? Bom, primeiro a gente tem que... A base é 1, a gente tem que calcular a altura, né? Quanto que vale essa altura aqui? Alguém sabe quanto vale essa altura? Seno de 1. Quanto? Seno de 1? Seno de 1? Não. Não. Não, porque seno de 1... Por que 1? Não entendi. Eu confundi. Peraí. O que eu vou fazer aqui? Bom, se não sabe, vamos tentar sacar via geometria do problema. Eu vou fazer semelhança de triângulo. Que triângulos? Vou pegar o triângulo OB. Vou chamar esse ponto aqui de alguma coisa. OBD. Então, triângulo OBD. Tem um cachorro aí latindo, Rafa. Tá tocando terror aí na tua casa, o cachorro. Bom, e o triângulo OCA. Eu vou usar uma semelhança de triângulos aqui, né? De que maneira? Olha, este lado aqui, que eu sei... Peraí, quais lá? Esse lado aqui, que eu sei quanto é, que é cosseno de x, tá para 1, que é a base, assim como este lado aqui, que é seno de x, tá para o cara que eu quero, que é o segmento AC. Bom, acho que não é difícil vocês verem que o segmento AC vale seno sobre cosseno, que a gente define usualmente como sendo tangente. Então esse cara aqui, é a tangente de x. Tudo bem? E aí, por inspeção, quanto que é a área da OCA, ou do OAC, ou do OCA? Tangente sobre 2. E aí, comparando essas 3 áreas que eu calculei aqui acima, né, o que eu vou fazer? Comparando essas 3 áreas, eu tenho o seguinte, que seno de x sobre 2 é menor do que x sobre 2, que é menor do que tangente, ou simplesmente seno de x é menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que tangente de x para x próximo de 0. Tudo bem? Então eu vou usar essa inequação aqui, agora sim, finalmente, para chegar no meu teorema do confronto. Então eu podia simplesmente
começar essa prova do teorema do confronto falando, olha, vale perto do zero essa inequação. Por que eu não faço isso? Porque daí eu já faço uma mini revisão de geometria ao mesmo tempo. Mas tudo bem? Alguma dúvida nestas figuras geométricas ou tudo tranquilo? Professor, pode repetir essa parte da semelhança do triângulo? Eu me Claro. perdi um pouco. Então, o que eu fiz foi pegar estes dois triângulos, né? O OBD, que é este cara, ó, sai daqui, aqui e aqui, com o OCA. Tudo bem? E aí o que eu comparei foi proporção entre os lados, né? Então, a proporção cosseno está para o 1, que são os dois lados referentes a primeiro triângulo menor, depois o triângulo maior. Então, cosseno está para 1, assim como o seno, que é esse lado aqui, o BD, está para o CA. Então, o cosseno aqui eu estou usando como o lado, vamos dar nome aos bois aqui, é o OD, e esse cara é o OA. Tudo bem? E o seno eu estou usando como OA. E o seno eu estou usando como BD. Opa, BD. E aqui é o AC mesmo. Beleza. Ficou mais claro aí, Edu? Sim, sim. É Du ou Edu você prefere? Tanto faz aí, prof. Fica à Tanto vontade. Beleza. Bom, então, a partir desta inequação, agora a gente volta no problema original. A gente quer mostrar que seno de x sobre x tende a 1. Bom, olhando essa inequação aqui, o que vocês têm de ideia, né? Então, vou recopiá-la aqui embaixo, só para manipular agora. O que vocês têm de ideia? O que dá vontade de fazer aqui, dada esta inequação? Tem que aparecer aqui no meio, tem que aparecer seno de x sobre x, né? Ou o inverso, né? X sobre seno de x. Já dei a dica aí, né? O que vocês acham que eu vou fazer aqui? Divide por x os três? Por x não dá, porque daí ficaria o seno de x sobre x aqui na ponta. E aí eu não posso usar o teorema do confronto. Eu vou dividir tudo por seno. Porque se eu dividir tudo por seno, ó, fica 1 menor ou igual do que x sobre seno. Menor ou igual do que... Aqui tangente é seno sobre seno. Seno sobre cosseno. Quando eu divido por seno, fica 1 sobre cosseno. E agora sim, né? Nota que... o que eu fiz daqui para cá, só para deixar bem claro, né? Eu dividi tudo por seno. E aí o que acontece? Este cara aqui, quando eu jogo o limite de x tendendo a 0, este cara aqui vai a 1. Este cara aqui vai a 1. Portanto, pelo teorema, este cara aqui tem que ir a 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, essa é a ideia do uso do teorema do confronto, que eu quis comentar rapidamente com vocês. Tá? Então, aqui já é o uso do confronto. Confronto ou sanduíche, tanto faz. Tá? Vamos voltar lá para nossas notas de aula. Aqui eu faço, inclusive, outra relação, tá? Para quem quiser, tem as duas aí. Tá? Então, como argumento... o argumento também vale para valores negativos de x. Nota que toda a conta eu fiz para x positivo, por causa da geometria do problema. Mas eu acho que não é difícil vocês verem que vale para os negativos. Tá? De qualquer forma, quem quiser, dá uma olhada no Guidorize, isso tem lá, no capítulo de limites. Então, esse cara dá 1. Tá? Que é essa conclusão aqui. Limite de seno de x sobre x é igual a 1. Isso é o que a gente vai usar para calcular algumas derivadas mais na frente e alguns outros limites, tá? Esse limite é bom ter na cabeça. Outro limite que é bom ter na cabeça, esse sim eu não vou demonstrar, é o limite de n tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso é o número e. Tá? A gente pode definir o número e dessa maneira ou definir de uma outra maneira e mostrar que vale isso. Tá? Mas de qualquer jeito eu vou usar
uma abordagem um pouco mais pragmática e supor que vocês lembram disso. Tá? Tudo bem até aqui? Então, esses dois limites é bom ter na cabeça. Seno de x sobre x, quando x vai a 0, isso é 1. E esse limite do número e, que é quando n vai ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Propriedades de limites, né? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Se eu tenho uma função sendo multiplicada por uma constante e calcular o limite disso é a mesma coisa do que a constante vezes o limite. O produto dos limites é o limite dos produtos, ou tanto faz, o limite dos produtos é o produto dos limites. Né? E a razão dos limites é o limite da razão, contanto que o limite do denominador não dê zero. Tá? Aí não tem jeito se der zero. Mas se não der zero, beleza. Também tem a quinta propriedade, né? Se eu tenho uma função que o limite dela num determinado ponto é zero e existe uma outra função que é limitada, então o produto das duas é zero. Então tem uma função que está indo a zero, uma outra função que é limitada, então o produto das duas vai a zero. Bastante intuitivo. Eu acho todas essas propriedades bastante intuitivas, por essa razão eu não demonstro nenhuma delas no curso. E aqui tem as estratégias principais de cálculo de limite. Agora sim, vamos entrar um pouco na calculeira da coisa, né? A gente pode utilizar fatoração, substituição de variáveis. Aqui o que eu estou chamando de limites especiais são esses dois limites, sendo de x sobre x, quando x vai a 0, isso é 1, e o do número e. Tá? E por fim, L'Hopital também, podemos usar L'Hopital. Aqui eu coloquei veremos mais à frente, mas vira e mexe eu vou fazer L'Hopital, supondo com a boa vontade de vocês. Tá? Bom, primeiro, limite de x tendendo a 1, quando raiz de x menos 1 sobre x menos 1, a gente quer calcular essa função aqui, quando x vai a 1. Bom, essa aqui eu resolvi por fatoração. Né? Nota que aqui embaixo, eu posso separar esse x menos 1 como raiz de x menos 1, raiz de x mais 1. E aí, cortando esses dois termos, eu vou ficar com 1 sobre raiz de x mais 1. E quando x vai a 1, isso dá meio. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Muito bem. Aqui mais um exemplo de faturação, né? Só que agora eu estou usando o produto notável aqui em cima, então é o limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre x menos 2. A parte do numerador eu posso separar isso em x menos 2 ao quadrado. E aí simplificar com o denominador. E isso daqui vai ficar limite de x tendendo a 2 de x menos 2. E quando x vai a 2, isso vai a 0. Comecei com os limites bem simples, tá? Para a gente só pegar o aquecimento da coisa. 3. Limite de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x. Isso daqui já deveria, só essa parte aqui deveria soar como limite especial. Tá? O que eu faço aqui? Agora sim eu uso essa segunda técnica de substituição de variáveis. Eu chamo, deixa eu fazer no bloquinho, que eu acho que é mais legal, esse aqui. Então, limite de x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x, era isso? Era assim. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou chamar de 1 sobre u, 1 sobre 2x. Tá? Ou, podia ter falado assim, ó, u é igual a 2x. Ou ainda, x é igual a u sobre 2. Tudo a mesma coisa. Todas essas relações são equivalentes, tá? Bom, isso daqui só para x, y e u diferente de zero, tá? Bom, então fazendo essa substituição, reescreve o limite inteiro em termos do u. Bom, se x vai ao infinito, u também vai ao infinito. E aí isso daqui fica 1 mais 1 sobre 2x é 1 sobre u, na minha nova notação. E x é 2x. Oh, x é 2x. X é u sobre 2, perdão. Tá? Aí o que eu posso fazer com esse meio?
posso fazer assim, ó, limite de u tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u, tudo isso elevado a meio. Estou usando propriedade de exponenciação. Tá? Ou seja, isso daqui, aqui dentro vai tender a e, e isso daqui vai dar e elevado a meio. Que é exatamente o que está aqui. Tudo bem? Alguma dúvida nessa técnica? Eu estou principalmente apresentando técnica e não, e não a dificuldade. Esse exercício é relativamente fácil. Tá? Então, o que motiva o último exemplo, na verdade, que ninguém me perguntou aqui, é o limite de compostas. Tá? Por quê? Porque aqui, quando eu faço essa passagem aqui do meio para fora, eu meio que implicitamente estou fazendo uma passagem aqui no meio, que eu não mostrei para vocês, que é o seguinte. Eu estou jogando o limite aqui para dentro. Né? U tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado a meio. Tá? Eu estou meio que compondo o limite. Será que isso sempre é válido? Teorema, né? Isso é válido para quando os limites são finitos. Né? Então, o limite, se eu tenho uma função tendendo a um certo b, uma função tendendo a um c, e eu componho as duas, a composta também vai a c. Tá? Se c é igual a g de b. Tudo bem? Então, é esse teorema aqui que está me possibilitando jogar o limite para dentro. Matemática das ruas, quando você pode? Quando o limite aqui de dentro for um limite finito. Tá? E as funções forem todas contínuas, todas bonitinhas. Professor, eu não entendi por que vira E. Porque esse cara aqui é exatamente a definição do número E, né? Olha aqui em cima. É exatamente esse cara aqui, ó. Tá. Tá? Beleza. É por isso que eu digo que você tem que lembrar desse limite e do seno de x sobre x, tá? São os dois que você meio que tem que decorar. Assim, decorar se você não fizer um curso de análise. Em um curso de análise eles provam isso daqui, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso, mesmo porque eu imagino que vocês tiveram isso em cálculo 1. O approach mais menos, sei lá, mais naive, né? Eu posso pegar o Excel aqui. Peraí. Ai, fiz merda. Peraí. Posso pegar o Excel aqui. Ele vai abrir algum navegador que eu não vou gostar. Deixa ele abrir o Excel. E posso começar a jogar valores aqui, né? Só para ver esse número E na prática. Mas isso daqui seria um approach de limite mais naive, né? Mais ingênuo. Falei que ele ia abrir essa droga desse negócio que nem sei para que existe. Nossa, última vez que eu abri isso aqui já me dá calafrios. Fecha. Vamos lá. Então, eu vou colocar 1, 0.1, 0,01, 0,0001. Pulei 1, né? 0,0001 e assim sucessivamente, né? E aqui eu vou calcular 1 mais 1 sobre isso, tudo isso elevado a isso. Vocês já devem ter visto isso em cálculo eventualmente. Tá certo isso aqui? Não, tem que ir para o infinito. Desculpa. Então vou fazer o contrário. 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, né? Dá para ver que está convergindo, né? Tudo bem, eu estou roubando aqui, né? Aí põe um monte de zero aqui só para ver para onde vai. Pronto. Vai para 2,7182 e assim vai. Tá, esse é o número E. Tudo bem, eu estou fazendo uma approach aqui não muito elegante, não muito formal. Mas é daí que eu tirei esse número E aqui, tá? Não, valeu. Beleza. Pessoal, acho que eu vou terminar por aqui, porque senão eu já entro em outro tema. Então, o que já dá para vocês começarem a fazer é os exercícios de limite da lista 2. Tá? A gente já terminou a lista 1, caso vocês não saibam. Então, lista 2 já dá para começar a fazer. Vai faltar a parte de derivada da lista 2.
tá? E aí eu entro na semana, se tudo correr bem, eu entro ou na semana que vem ou depois do carnaval, na outra semana, do dia 22. Tá? Amanhã vocês têm aula com o Vitinho, só reforçando o aviso. O link dele tá aqui também na pasta conteúdos. Caso alguém não tenha, eu vou... Todo mundo já tem acesso ao Blackboard, pessoal? Eu ainda não, tô esperando. Tá, então eu, de qualquer maneira, eu vou postar para vocês